E essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela revogou a separação obrigatória de bens? Não, ela não revogou a separação obrigatória de bens. Ela concedeu um pouco de liberdade para as pessoas. O que acontece? Hoje, antes desta decisão do STF, era senso comum. Em uma união em que um membro fosse tivesse mais de 70 anos de idade, se aplicaria todas as regras da separação obrigatória de bens. O que é de um, o que é de outro é de outro. A herança não se aplica, né? No regime da separação obrigatória de bens, o cônjuge não é herdeiro necessário do outro. Então, na separação obrigatória de bens, o cara morre, a sua viúva não herda. Na separação obrigatória de bens. E aí, essa decisão reconheceu a validade do pacto pré-nupcial que elege um outro regime de bens. Embora eu defenda como o melhor dos regimes de bens, o da separação obrigatória, o da separação de bens, o afastamento patrimonial, eu também defendo a liberdade e a autonomia privada. E o STF, que toma tantas decisões que eu considero deplorável, neste caso tomou uma decisão que eu considero correta e coerente, em que ele respeita a liberdade de contratar. No silêncio, um casal em que o homem ou a mulher tiver mais de 70 anos, se eles não contratarem nada, segue valendo a separação obrigatória de bens. Mas agora, se eles pactuarem algum regime, o pacto será reconhecido. Ou seja, a separação obrigatória de bens deixou de ser obrigatória, mas ela ainda existe, Roberta. E existe separação obrigatória de bens para os casos de união estável? Essa decisão do Supremo Tribunal Federal se aplica para a união estável? Roberta, tudo o que se aplica, tudo que se é decidido no casamento, para as regras do casamento, se aplica para a união estável. Então, no caso do casamento, é feito um pacto pré-nupcial, que deve ser feito em tabelionato e tem algumas formalidades. No caso da união estável, é feito um contrato de união estável. A lei não exige que o contrato de união estável seja por instrumento público. Então, em regra, ou melhor, de acordo com o texto legal, o casal pode fazer um contrato em casa, escreve. Contrato de união estável, contratantes, fulano e fulana, ou até fulano e fulano, porque isso se aplica para as uniões homoafetivas, né? Tal pessoa e tal pessoa. Os contratantes elegem tal regime de bens, ponto final. É possível que se faça isso. Os dois assinam e guardam o contrato numa gaveta. Esse contrato tem valor. Eu recomendo que se faça o contrato por instrumento público. No contrato por instrumento público, ele tem uma credibilidade maior. Ele é menos sujeito a ser discutido, a ser questionado quanto à vontade das partes, quanto ao entendimento das partes. Fica mais difícil para alguém fazer um contrato para um instrumento público, vai no tabelionato, faz aquele contrato na presença do tabelião ou do servidor do tabelionato e depois alegar que foi coagido fisicamente, por exemplo. Fica mais difícil. Mas, teoricamente, o contrato de união estável ele é muito menos burocrático do que o pacto pré-nupcial, mas uma vez contratado, o efeito é o mesmo. Em ambos os casos é possível contratar qualquer regime de bens, na união estável no casamento, e agora, independente da idade.